paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica dominical e nós estamos indo para a nossa lição de número 3. Nós estamos estudando nesse trimestre a respeito dos cuidados com a influência, dos meios de comunicação, e já gostaríamos de pedir para que você se inscreva em nosso canal, no canal da EBD, e também dê like nesse vídeo e compartilhe para que várias e muitas outras pessoas possam também possam ouvir e participar da nossa reflexão, do nosso estudo dessa semana. Que Deus possa nos conduzir e nos leve a conhecer cada vez mais a sua vontade e o que Ele quer para cada um de nós. Na nossa aula de hoje, nós iremos para nossa lição de número 3 e o título da nossa lição é Mídia Sem Máscara, né? Será que há alguma máscara na mídia? Será que a mídia ela maqueia alguma coisa para tentar passar algumas informações da maneira de uma maneira diferente do seu verdadeiro propósito, para que ela possa persuadir ou até convencer de coisas que ela quer, mas que ela não quer que seja explicitamente demonstrado? Então nós iremos refletir um pouco sobre esses assuntos, sobre essa mídia sem máscara, sobre essas coisinhas que a mídia pode até colocar parecendo que são coisas inofensivas, coisas inocentes, mas que na verdade tem um teor de ensino subliminar muito forte, e que nós precisamos estar cada vez mais preparados para não cair em nenhuma cilada do inimigo, para não nos deixar ser influenciados por coisas ruins, por coisas que não fazem parte da vida, que não devem fazer parte da vida de um cristão. Então, vamos lá. A nossa lição ela tem como texto referência Salmos, Salmos 101, 2a e 3a, né? Salmos, ele é um livro poético, então não se diz Salmo capítulo tal, né? Apenas dizemos Salmos e o número, né? Então, Salmos 101, versículo 2a e 3a diz assim: Portar-me-ei com inteligência no caminho reto, não porei coisa má diante dos meus olhos. Mais uma vez, para fixação. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Salmos 101, versículo 2a. Agora, versículo 3a. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Você percebe que o salmista aqui, ele está juntando, ele está fazendo uma relação entre inteligência, entre quem é inteligente está no caminho reto, pois quem é inteligente procura as melhores coisas, e além de estar no caminho reto, ele também não procura ver coisas más, coisas que possam prejudicar a sua vida. Que relação isso tem conosco? Qual a relação disso com o nosso cotidiano, com a nossa vida, com a atualidade, com o contexto no qual nós estamos inseridos? Tem muitas relações, e nós iremos ver alguns detalhes. Observe, vamos ler aqui mais um texto para que você possa ser introduzido, né, nesse pensamento. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, fala assim: Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Sede firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Aqui o apóstolo Paulo está recomendando nós sermos abundantes no trabalho do Senhor. E daí eu já venho fazer a primeira pergunta, né, para que fique na nossa reflexão. Será que os meios midiáticos, né, principalmente a televisão, que será o nosso principal objeto de estudo, né, de reflexão dessa lição de hoje, será que não está havendo exageros da nossa parte em assistir TV? Em assistir as programações que estão lá?
Será que nós estamos assistindo com uma demasia muito grande aqueles programas que não são edificantes? A Bíblia fala, o apóstolo Paulo recomenda que nós devemos ser abundantes na obra do Senhor. Será que o que está abundando em nossa vida é a TV? Se é ela, precisamos tomar uma atitude. Sei que nossa aula ela é voltada para adolescentes, mas mesmo assim, você sendo adolescente ou não, que essa aula pode atingir qualquer que seja a faixa etária, a reflexão que nós estamos fazendo hoje, ela é compatível ou ela serve para qualquer pessoa de qualquer idade. Então, será que nós estamos sendo abundantes na obra do Senhor ou estamos deixando que as programações e a TV sejam abundantes em nossa vida? Então, precisamos ter um cuidado em relação a isso. Os objetivos da nossa lição de hoje é identificar os programas de TV que trazem prejuízo à vida cristã. Precisamos saber que programas são esses. Precisamos entender que existem programas na TV que eles simplesmente são um lixo espiritualmente falando, moralmente falando, não trazem nada de edificação, não trazem nada que agregam à nossa vida. Precisamos também saber, com o objetivo, qual deve ser a atitude, a nossa atitude como cristão em relação aos programas de TV. O que você deve fazer quando você, em relação a esses programas de TV que muitas das vezes deturpam, distorcem os bons costumes e as boas práticas. E também devemos reconhecer, como último objetivo da lição de hoje, a importância do controle que nós devemos ter sobre o que vamos ou não assistir. São objetivos bastante pertinentes e que fazem e que devem ser uma sistemática constante na nossa vida, a prática, a busca por alcançar esses objetivos. Que Deus seja louvado e nos conduza nesta aula de hoje. Que o Senhor venha nos dar da sua graça. O nosso primeiro pensamento, nossa primeira reflexão aqui na nossa lição propriamente dita, ao entrar a nossa lição, é justamente a respeito dos filmes e das novelas. Mas você pode se perguntar, mas o que tem a ver meu filminho? O que tem a ver minha novela? Eu lembro, meus irmãos, que quando eu aceitei Jesus, em 98, eu aceitei Jesus no dia 10 de abril de 1998, em um culto que nós, lá na minha cidade, onde nós morávamos, onde eu morava, é chamado um culto ao ar livre de culto de campanha, né? E é, na verdade, uma cruzada, né? Digamos assim, uma cruzada evangelística, né? Aquele culto ao ar livre, e tinha alguém pregando lá. E diante da mensagem, eu já estava mexido com a palavra de Deus, já bem antes, já estava lendo o Evangelho, e Deus lá, eu tomei, publiquei, fiz publicamente a decisão por Cristo. Quando aceitei Jesus em 98, pois bem, e neste ano, entrei na igreja com aquela empolgação natural de um novo convertido. Eu tinha aproximadamente, exatamente 14 anos de idade, tinha 14 anos, então estava lá e eu me envolvi bastante com a obra do Senhor, e eu lembro muito bem que as polêmicas que existiam naquela época, elas rodeavam também em torno disso. Pode ou não pode assistir TV o cristão? Será que o cristão deve ou não assistir TV? E eu tô me referindo a essa época que eu aceitei Jesus, porque hoje em dia nós já não ouvimos mais esse tipo de discussão, porque se tornou uma coisa muito normal, e foi, digamos que uma discussão que foi
relevada, ela foi superada, né? Melhor dizendo, se o cristão deve ou não assistir TV, ela foi superada. Sabemos que a TV em si, a programação em si, ela não tem problema algum. No caso, o aparelho, né? A programação sim tem problema. O aparelho em si, a função do aparelho em si, ele não tem nenhum problema. Tranquilamente não tem nenhum problema o cristão ter TV em casa. Agora a programação na qual ele irá assistir, agora o tempo da vida dele dedicado à TV, aí sim esse que é o X da questão. E nós iremos aqui entrar agora em dois casos que pegam o calcanhar de Aquiles, né, de qualquer lar que tenha TV e que as pessoas são muito ligadas nesse aparelho e na programação. O primeiro são os filmes. É sim, é mais normal, obviamente, é mais comum, na verdade, né? Não é mais normal, ou é normal ou não, né? É mais comum os irmãos, né, do sexo masculino, os irmãos, né, eles serem mais ligados em filmes. Então, assim, as mulheres também gostam de filmes, mas no geral, estou aqui pegando uma média geral do que nós vemos e conhecemos, no geral são mais os homens, eles têm uma preferência por filmes e eles passam horas e horas assim. Eu estou falando eles porque eu não estou falando assim, nós, homens, gostamos mais de filme, porque dificilmente eu assisto TV. Assisto muito pouco. Não é nenhuma questão de, né, alguma questão religiosa que eu acho que é errado ter TV. Não é nada disso, tenho TV em casa. Mas a questão é o tempo. O meu tempo realmente é muito escasso e eu não tenho tempo para assistir TV. Ocasionalmente assisto, mas não com tanta frequência. Mas vamos lá. Então por isso que eu estou sempre colocando aqui, né, o outro, né, os homens, né. Então, ok. Então, os homens eles têm essa tendência maior a assistir filmes. Eles gostam disso. Eles preferem. E é a preferência masculina os filmes. Então, ok. Os filmes são assistidos e tá tudo certo. Será? E as mulheres? Elas não assistem tantos filmes tanto quanto os homens. Só que tem um detalhe. Muitas irmãs, elas não assistem filmes, mas elas não perdem um capítulo da novela. E isso é sério. Por que é sério? Tanto o filme quanto a novela. Porque muitos desses filmes e muitas dessas novelas, aqui para não ser generalista, talvez para não ser radical demais, né? E sendo ao mesmo tempo um pouco radical, mas praticamente 100% dos filmes, 100% das novelas, né, talvez aí uns 80% aí dessas programações, elas causam mal às pessoas no sentido de trazerem coisas ruins para dentro dos lares. Talvez o mundo, você não tenha uma vida mundana, mas muitas das vezes a TV ela traz o mundo para dentro da sua casa. E filmes e novelas, eles fazem com que muitas das vezes muitos lares se transformem em verdadeiros depósitos de lixo, porque é porcaria que aparece lá. Sabe? É quando você olha vamos pegar o exemplo de novela, porque quando eu era mais novo, antes de ser casado, antes de ter responsabilidades de trabalhar, de ter responsabilidades na igreja, de ter minhas atribuições na casa do Senhor, eu tinha bastante tempo. E até mesmo antes, um pouco antes de me converter, e até após convertido, mas ainda jovem, né, não tinha tantas responsabilidades sobre meus ombros, digamos assim, então eu tinha mais tempo e eu acompanhei e acompanhava algumas novelas porque eu via minha mãe assistindo, algumas pessoas da minha família assistindo, e eu comecei a perceber que a novela é ruim. Estou usando novela, mas também isso serve para filme, é exatamente a mesma coisa. A novela porque é uma
trama maior, né? São meses e meses passando. Então, ela vai incutindo coisas ali, né? Existem os irmãos noveleiros, eu sei que existem, então nem adianta você só olhar para sua esposa, irmão, ou você mocinho aí, não adianta você olhar para sua irmãzinha, achando que só ela que assiste, que você também assiste, eu sei disso. Então, assim, as novelas elas passam mais tempo, então, por exemplo, a Malhação, que é uma novela voltada para o público, eu nem sei se está passando ainda, né? Se existe ainda Malhação, mas que era, né? Ou é uma novela voltada mais para o público juvenil. Elas criam toda uma trama que você começa a concordar com coisas que você discorda, com coisas que a Bíblia reprova. Você começa a concordar porque você se envolve na trama. As novelas são tão sutis, os ensinamentos e as coisas que elas passam, que muitas das vezes, por exemplo, nós somos radicalmente e completamente contra o adultério. Adultério é pecado. Nós temos certeza disso, que adultério é pecado. Mas as novelas, elas criam uma situação que as pessoas, os seus telespectadores, né, os seus espectadores que estão ali assistindo, começam a torcer. Por exemplo, que um casal, que o esposo ou a esposa traia o marido com uma outra pessoa que na trama da novela, por exemplo, era o amor de infância e a pessoa reencontrou e ela está apaixonada e a novela cria todo aquele clima romântico, bonito, de trazendo uma certa inocência e uma certa liberdade. Daqui a pouco você, como cristão, está torcendo que aquela família, que aquele casal, que é só uma representação, se desfaça em prol daquele amor, né, digamos assim, do passado, de um dos cônjuges da família. A novela ela cria essas situações e você sabe disso. O filme, por exemplo, que são mais voltados, né, alguns voltados mais para a violência e são os que mais fazem sucesso no geral. Quantos de nós não estamos assistindo um filme e torcendo que o herói mate o vilão da novela? Sabemos que é pecado o adultério. A Bíblia fala se apenas olharmos com um olhar impuro para qualquer pessoa, já cometemos adultério, né? Para alguém casado. Então, a novela faz com que nós queiramos que o adultério aconteça lá na trama, porque é bom para o personagem, a pessoa é boa, enfim. No filme, a Bíblia fala não matarás. E nos filmes, nós torcemos que o herói mate os inimigos, enquanto que a palavra de Deus nos ensina que nós devemos caminhar junto com o inimigo. Se o inimigo falar, anda uma milha, anda duas. Se o inimigo te bater de um lado do rosto, oferece-lhe o outro também. Ou seja, enquanto que a Bíblia ensina misericórdia, as novelas e os filmes, eles nos impulsionam e nos empurram para o que há de pior, para o que há de mais pecaminoso, para o que pode haver de mais pecaminoso neste mundo. E daqui a pouco nós, cristãos, estamos torcendo e querendo que aconteça um assassinato, mesmo que fictício, que aconteça um adultério ou uma separação, mesmo que fictícia. Isso é o que acontece, é o que a novela ela causa. E baseado nisso, isso vai ficando no nosso subconsciente. Quando nós vemos uma situação real, uma situação que de fato está acontecendo, a nossa maneira de pensar ela começa a ser baseada naquilo que nós assistimos sempre. Então, é um cuidado que nós devemos ter muito em relação a filmes e novelas. Eu sou um pouco radical, eu não assisto novela, definitivamente não assisto. O primeiro motivo, eu não vou ser hipócrita com ninguém, é porque eu não tenho tempo. O segundo motivo, eu não tenho paciência. E o terceiro motivo, e o mais importante, é que novela, a maioria delas sempre trazem mensagens subliminares. Filme eu não assisto também por essas mesmas razões, mas como filme é um episódio no geral só, né? Tem uns que tem até uma continuação, uma certa sequência, mas ele acontece ali durante uma hora e meia e acabou. Novela todos os dias você tem aí 40 minutos, uma hora de programação delas, te fazendo com que você te prendendo, né? Assistir hoje, eu vou querer assistir amanhã, eu vou querer continuar assistindo. E isso é perigoso, porque causa também um ciclo vicioso. E isso não é saudável.
Então, é sabido que as novelas e os filmes, elas têm corrompido muitas famílias, têm trago, né, muitas contendas aos familiares, porque muitas das vezes você está assistindo ali a novela, ela é uma trama, é algo combinado. Então você começa a projetar na novela a sua vida, e muitas das vezes a sua vida não é daquele jeito. Pode ter alguma semelhança, mas não é daquele jeito. E você quer que as coisas aconteçam de acordo com o que aconteceu lá. E a vida real é bem diferente. Então, muito cuidado com novelas e filmes. Eu acrescento até aqui também os seriados. Seriados ele entra no mesmo esquema da novela, e aí seriado não tem sexo, né? Seriado é homem ou mulher. Os dois gostam de séries. E é bacana assistir uma boa série, mas escolha bem a série que você quer assistir. Há também um programa que esse daí, ele também normalmente, esse programa ele é mais assistido talvez pelo público masculino, mas na verdade tudo que eu falar aqui é independente, né, dos dois sexos, né, mas nós temos os programas de humor e os programas de auditórios. Certeza que os programas de humor são os programas prediletos. E aí eu confesso, no caso aí, a minha preferência, né? Quando assisto TV, são programas de humor, né? Os programas, né? Os talk shows, né? Que existem. Eu gosto realmente. Mas temos que ter cautela, muita cautela. Porque a predominância de promiscuidade, a predominância de assuntos relacionados ao sexo, mas de uma maneira banalizada, o homossexualismo, brincadeiras maliciosas, brincadeiras de mau gosto, existem abertamente em todos ou na maioria dos programas nos programas de auditório, né? Principalmente nos programas humorísticos. Eu vi eu vi uma moça, eu esqueci o nome dela, uma mulher, ela é alemã. E ela estava contando uma piada. Ela foi convidada para um desses programas, né? E ela estava contando uma piada. Aliás, ela estava em um show, em um stand-up, e ela contou uma piada. Eu vi ela porque eu vi ela em um desses programas de humor, né? Programa de entrevista. E eu fui dar uma pesquisada sobre a vida dela e eu vi. E ela é alemã. E ela começou a contar uma piada sobre judeu. E eu fiquei ouvindo a piada. Depois eu olhei os comentários e eu não acreditei, meus irmãos. O tamanho do mau gosto de uma pessoa fazer uma piada daquele jeito. Ela fez piadas como se o nazismo tivesse sido uma coisa legal, como se as mortes que aconteceram, né, foram engraçadas, conseguiu transformar, né, isso é que muitos falam, conseguiu transformar uma tragédia em coisas de sorriso. Isso é um absurdo. Os milhões de judeus que morreram nos campos de concentração nazistas, não tem como ter graça um negócio desse. Mas nos programas de humor, isso pode, porque o humor pode tudo, e não é assim. As coisas precisam terem limites. O humor não pode tudo. Os programas de auditório são outros, muitos deles lixos que existem. Põem mulheres seminuas para disputar a audiência e fazem coisas das mais absurdas possíveis para trazer, para prender ou cativar as pessoas. Os programas de auditório gostam de ser os programas que ajudam o próximo, né? No geral, eles criam situações de fazer com que pessoas que fazem anos que não se veem se reencontrem, faz com que pessoas que moram em um determinado estado, faz com que eles voltem para sua terra de origem. E tudo isso, muitas das vezes nós assistimos e olhamos, nossa, mas que bacana, que programa legal, enquanto que a intenção ali não é abençoar o próximo. Não é contribuir com a vida do próximo, mas é a audiência. Estão errado em querer audiência? Não. Mas estão errado em vender uma falsa bondade que não existe.
Então, programas de auditório e programas de humor também são programas que devemos ter muito, mas muito cuidado. Porque muitas piadinhas que nós aprendemos aí nos programas, né, de humores são piadas que denigrem a imagem das pessoas, são piadas que insultam as pessoas, são piadas que causam bullying com as pessoas. Então devemos ter bastante cuidado. Uma onda aí um pouco mais recente para quem tem 30 anos ou mais, né, que surgiu aqui no Brasil, vamos, né, isso é mundial, mas pensando aqui no nosso Brasil, são os reality shows. Eu lembro do primeiro reality show, que eu lembro, né? Pode ser que tenha existido outros anteriores ou que outros foram anteriores, mas o primeiro que eu lembro foi A Casa dos Artistas, que passava aí no canal de TV. Aí depois da Casa dos Artistas veio vários e vários outros. E é triste. Programas como Big Brother Brasil, por exemplo, é uma porcaria, meus irmãos. Porque ali só tem promiscuidade, a maioria ali são promiscuidade, cenas de sexo, tem traições ali, né? Os reality shows que são, né, a exibição da vida real, né? É o que o nome quer dizer, né? Traduzindo aqui para o nosso português. Então, os reality shows, eles na verdade, eles tentam vender uma vida muito promíscua para as pessoas. E a vida não é dessa forma. Pode até ser, mas não deve ser a vida de um cristão. Então, os reality shows têm também prendido a atenção de muitas pessoas. E as pessoas assistem os reality shows e ficam vendo toda aquela mazela de costumes diferentes, de coisas diferentes. Que o costume diferente não tem nenhum problema, a questão é que muitos são militantes de filosofias de vida que são contrárias aos padrões cristãos. E isso é grave. É grave. Nos reality shows você vê discussões banais, vê traições, vê apelos sexuais tristes, terríveis. Então, devemos também ter cuidado com os reality shows. Tem também, né, para finalizar aí essa onda, né, de programação que devemos ter cuidado, tem também os desenhos animados. Eu confesso que na minha infância eu gostava muito de um desenho. Não vou dizer que gosto porque faz anos, muitos anos que não assisto. Mas se assistir devo gostar ainda. Mas que não é saudável para a criança, nem para um de nós. Para um adulto, talvez eu até fico calado, talvez não tenha maiores influências, mas para uma criança não é saudável. O Pica-Pau. Eu acho que nem pode mais passar esse tipo de desenho. Por exemplo, o Pica-Pau era um desenho em que muitas das vezes acontecia cenas de violência, desobediência, insulto. Hoje em dia existe aí os programas, os desenhos que são alguns desenhos orientais que também têm um apelo muito grande à violência. E tudo isso não são saudáveis para a vida do cristão, para uma criança ou para um adolescente que está aí com o processo de formação do seu caráter, da sua personalidade. Então, devemos também ter cuidado, muito cuidado com os desenhos. Mas e aí? O cristão e a programação de TV, como deve ser essa relação? Como deve ser? Porque devemos entender uma coisa, de maneira astuta, a programação de TV, os programas de TV, eles vão colocando mensagens quase que imperceptíveis na nossa vida e isso pode causar problemas graves, podem causar problemas e efeitos drásticos de péssimas consequências em nossa vida. Então devemos ter bastante cuidado
com a programação de TV. Devemos ter bastante cuidado. Mas a pergunta que não quer calar: qual deve ser a atitude do cristão, então, de nós como cristão, em relação à TV, às programações de TV? Vamos elencar aqui algumas delas. Primeiro, selecione o que vai assistir. O que você vai assistir, selecione. Observe o que nós lemos no texto de abertura de nossa lição de hoje. O texto de Salmos é muito claro. Salmo 101. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto, nas coisas que são certas. Não porei coisas más diante dos meus olhos. Você vai se comportar com inteligência no caminho reto. E o caminho reto, sem dúvida nenhuma, programação de baixo nível e porcarias da TV não estão inclusos. Selecione o que você vai assistir, procure boas programações. É difícil encontrar, principalmente na TV aberta, mas existe. Existe, mas não é fácil. Se você está sendo abençoado financeiramente, consegue pagar uma TV a cabo, aí, uma TV por assinatura, você terá outras opções, talvez mais opções interessantes para assistir. Só que também aumentará as suas opções ruins, mas terá mais opções boas. Então, é bom medir isso. Selecione bem o que você vai assistir. Observe que a palavra de Deus fala em Romanos 12:12 que nós devemos não nos conformar com o mundo, mas transformar segundo a renovação do nosso entendimento. Quando eu leio isso em Romanos 12, 1, 2 ali, eu logo percebo que eu não posso me conformar com o mundo. Então não vai ser uma TV, um programa de TV, uma novela ou um filme que irá mudar a minha índole ou fazer com que eu torça pelo mal. Isso não pode acontecer. Então, selecione o que você vai assistir. Não aceite também, primeiro, o que você deve fazer em relação à programação de TV como cristão, selecionar o que vai assistir. E também, não aceitar o padrão estabelecido pela mídia. A mídia, ela é mestre em tentar fazer com que desça goela abaixo os padrões de beleza, os padrões de vida e de comportamento das pessoas. Mas não se deixe levar por isso. Não se deixe levar por isso. A palavra de Deus ela é enfática quando diz que a nossa vida aqui na terra ela é passageira. Você vai ver isso em 1 Pedro capítulo 1 e versículo 17. Então não se deixe influenciar pelo que você vê na TV. É difícil, mas entenda que a vida aqui é passageira. Nós devemos viver de maneira que agrade a Deus e não de maneira que agrade o padrão do mundo, porque aqui é passageiro. A Bíblia também nos adverte que a nossa vida não deve andar de acordo com o padrão mudando que é entregue, que é divulgado pela mídia. Porque você sabe que está escrito lá em Tiago 4:4? Aquele que quer ser amigo de Deus. Tiago 4:4. Torna-se, constitui-se inimigo do mundo. Fazendo o contrário. Aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se e torna-se inimigo de Deus. Você não precisa estar desviado lá no mundo, mas o mundo pode estar dentro da tua casa, através do teu aparelho de TV, das programações que você seleciona. Então, se alguém quiser ser amigo do mundo, o amor de Deus não está nesse camarada. Está lá em 1 João capítulo 2, versículo 15b. O mundo todo passa. O mundo é passageiro. Não queira ser passageiro como o mundo, mas queira ter uma vida eterna com Cristo Jesus. Sabe um exemplo magnífico que nós temos? O exemplo de Daniel. Daniel, ele não quis os manjares do rei. Ele não quis se contaminar com os costumes e com o jeito daquele povo. Nós vivemos em um sistema corrupto e mundano, mas nós não podemos nos moldar a este mundo, mas devemos rejeitar os manjares deste mundo.
Continuando, né, como que deve ser o nosso comportamento em relação a essa programação de TV, essa coisa da TV terrível, né, qual a nossa atitude em relação a tudo isso. Primeiro, selecione o que deve assistir, depois não aceite padrões estabelecidos pela mídia. E por último, lógico que existem outros, né, mas aqui apenas um resumo, cultive uma vida cristã saudável. E eu garanto para você que uma vida cristã saudável não inclui horas e horas assistindo filmes e programação que não prestam na TV. Tenha sua vida voltada para Deus. Observe que o apóstolo Paulo fala para os irmãos lá da Galácia. Diz assim, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas 5 e 16. Em seguida ele continua e explica, né, o 17. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Ou seja, o Espírito de Deus quer o melhor para você. A carne fala assim, não, vai assistir TV, vai assistir porcaria, vai assistir aquilo que macula a tua alma, que te faz mal. Saiba que Cristo, Ele quer que você ande em espírito. Ele quer que a sua mente esteja voltada para Deus. Não estamos aqui nesta reflexão falando que você deve pegar seu TV e jogar fora, ou nunca mais assisti-lo, mas que você deve saber assistir, deve saber selecionar o que assistir. Entenda e tente pensar, será que Cristo estaria do seu lado, sentado do seu lado na poltrona ou deitado no outro sofá, assistindo a programação que você está assistindo? Será? E no celular? Então, que Cristo ele abençoe a sua e a minha vida. Que Jesus venha nos ajudar a pôr o que é bom e o que é reto diante de nós. Que o Espírito de Deus continue em cada coração, nos fortalecendo e nos orientando acerca do que devemos fazer. Fiquem todos com Deus. Até a próxima aula.